Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Fabiano Souza, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Estamos estudando a revista cujo tema é Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor, da editora Central Gospel, comentada pelo pastor Estevão Fernandes. E hoje teremos a oportunidade de estarmos estudando a lição de número 2, cujo título é Os Alicerces da Experiência Conjugal. Eu gostaria de pedir a você que já é inscrito no canal, que semanalmente recebe o conteúdo aqui ministrado, que você possa divulgar esse trabalho, continuar divulgando, na verdade, para o maior número de pessoas possíveis. E se você está aqui pela primeira vez, que você possa curtir o nosso CDcast, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para você ficar por dentro e não perder nada do conteúdo que semanalmente nós postamos aqui. Para a lição que vamos estudar hoje, gostaria de deixar a indicação de 3 livros. Primeiro, a Bíblia Sagrada, obviamente, a Bíblia de Estudo Preparando Casais para a Vida, Rio de Janeiro, Central Gospel, 2013. O outro livro, Casais Vitoriosos, Projeto de Deus para um Casamento Vitorioso, também da editora Central Gospel, um livro idealizado pelo pastor Silas e pela pastora Elisete, que nós usamos no curso Casais Vitoriosos de nossa igreja, e também o livro O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus, do pastor Luciano Subirá. Vamos lá para a nossa lição. Lição 2, os alicerces da experiência conjugal. O textual dessa lição encontra-se lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, que diz: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E os 2 textos bíblicos básicos encontra-se um em Cantares, no capítulo 8, do versículo 5 ao 7, depois ele pula lá para o versículo 13 e 14, e também a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 a 8, somente a parte A do versículo 8. Na palavra introdutória, você pode acompanhar na sua cartilha, o comentarista escreveu assim: a experiência conjugal alicerça-se em diversos pilares. Nesta lição, discorreremos sobre 4 deles: fidelidade, amizade, santidade e honra, por serem indispensáveis à manutenção da saúde emocional de todo e qualquer casamento. Aqui eu quero destacar 3 expressões. A primeira é que fala que a experiência conjugal alicerça-se, ou seja, há uma comparação entre a vida conjugal e uma construção civil. E eu quero definir para vocês primeiro, de acordo com o que está aqui no livro Casais Vitoriosos, a definição de alicerce. Alicerce ou fundação é uma escavação feita abaixo da superfície da terra e sobre a qual se assentam as estruturas externas de uma construção. Então o alicerce ele tem 3 objetivos básicos. O primeiro é suportar o peso da casa. Junto com o solo ele tem essa atribuição. O segundo é responsável pelo nivelamento da casa. E o terceiro é responsável por manter a casa de pé. Uma outra palavra que eu gostaria de destacar aqui nessa palavra introdutória é com relação à manutenção. Tem muita gente que acredita que ter um casamento feliz, ter um casamento ideal, porque não existe casamento perfeito, é só você casar com a pessoa certa. Quando, na verdade, isso é uma inverdade. A verdade que nós temos é que o casamento, independente de qualquer circunstância, ele precisa de uma manutenção. O casamento, na verdade, é quando um homem e uma mulher se juntam para fazer a vontade de Deus. E o casamento ele envolve deveres e direitos.
E o que é dever de um é direito do outro, e o que é direito do um é dever do outro. E quanto mais esses direitos e deveres são negligenciados, mais problemas conjugais essa família vai ter. Então é necessário que se tenha uma manutenção constante. Eu costumo dizer que todo casamento ele é uma bênção de Deus, é a vontade de Deus para o homem, a completude do homem é o casamento. Mas porém, além de ser uma bênção, o casamento ele dá trabalho. E os construtores dessa grande obra que é o casamento, já que o autor ele vai comparar a construção civil com o casamento, os construtores é o esposo, é a esposa, são os filhos que têm as suas atribuições no seio familiar. E o outro detalhe que eu quero também é a expressão toda e qualquer. Então existem leis no casamento que, independente se a pessoa é cristã ou não cristã, elas funcionam. E aí é como a lei da gravidade. Se eu pegar uma caneta e soltar ela, ela vai ser atraída pelo núcleo da Terra e ela vai cair pela gravidade. Mesmo quem conheça essa lei da gravidade ou não conheça, essa lei ela vai funcionar. A mesma coisa é o casamento e as leis do casamento em que o Senhor, aquele que instituiu o casamento, planejou e colocou nas suas Sagradas Escrituras. Voltemos ao livro de Cantares. Cantares, capítulo 8, verso 5 ao 7, depois pula para o 13 e 14. E o livro de Cantares foi escrito pelo sábio Salomão. Ele é uma poesia de amor, tipifica o relacionamento ideal entre um homem e uma mulher. Ele foi escrito no início da vida de Salomão, que também escreveu Provérbios e Eclesiastes, Provérbios mais no meio da vida dele e Eclesiastes mais com a idade avançada. E esse livro ele apresenta alguns elementos indispensáveis na relação conjugal. Esse livro ele faz nos lembrar da beleza da relação conjugal. Então, eu também já deixo aqui de sugestão para você que é casado, que você possa fazer a leitura com a sua esposa, separar um momento na correria do dia a dia, você possa sentar com o seu cônjuge e estar fazendo a leitura desse livro, porque ele é importante e faz nos lembrar da beleza do casamento. Ele tem romantismo, diálogo, ele vai falar sobre o sexo, que eu considero ser o termômetro do casamento, e aí a gente tem que tentar fazer com que esse termômetro fique sempre em alta temperatura, acima dos 37 graus, que é a temperatura normal do corpo, então que fique acima disso, e também fala sobre companheirismo. No subtópico 1.1, o poder do amor. Eclesiastes 8:6 vai falar que o amor é tão forte como a morte. E a gente conhece o amor de Jesus que venceu a morte. Ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que o amor ele tem um poder incrível de transformação. E o amor, ele tem diversas características e uma delas é que o tempo não pode destruir o amor. O amor é forte como a morte, ele passa o tempo. Uma tragédia não destrói o amor. Ele consegue superar todas as tragédias. O amor ele não pode ser comprado, ele é dado gratuitamente. Ele não tem preço. O amor ele deve ser aceito como um presente de Deus e compartilhado dentro dos padrões estabelecidos por ele. Subtópico 1.2, a Sulamita fala para Salomão: põe-me como selo sobre o teu coração. Eu queria destacar o selo e o coração. O selo, ele era um objeto especialmente precioso. O rei, naquele tempo, quando ele decretava uma ordem e selava com seu selo, aquilo era sinal de que todos eram obrigados a cumprir aquela ordem, que somente o rei poderia revogar tal decreto. Então, era símbolo de um compromisso indissolúvel. E é interessante a gente observar que o casamento também, no princípio, ele foi criado com esse propósito de ser indissolúvel, somente revogado por conta da viuvez. E o que esse texto está querendo dizer é quando ela pede tal coisa para que seja colocado ela como selo no coração de Salomão. Ela, na verdade, está desejando ser o bem mais precioso do seu marido. Ela não quer só que ele faça parte da vida dela, mas que ele possa colocar ela dentro dele como um selo, para que para onde ele for, as pessoas lembrem dela, para onde ela for, as pessoas lembrem dele. Então, esse é o papel do selo. Você lembra
daquele tempo que nós recebíamos cartas, quando ela vinha selada lá pelos correios, com aquele selo dos correios, quando a gente tentava tirar esse selo, parte da carta vinha junto com a cola do selo. É basicamente isso. Tentam separar, mas não vão conseguir fazer isso de maneira plena, porque é um selo, é uma marca, é um símbolo do compromisso indissolúvel. E o outro detalhe que eu queria destacar aqui desse texto era o coração, que lá em Provérbios 4:23 manda a gente guardar. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Um coração também como um ser interior, que é o sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. É o coração que dita como viveremos, porque sempre a gente vai encontrar tempo para fazer aquilo que gostamos, porque quem dita o nosso cotidiano, quem dita o nosso comportamento é o coração, porque é sede das emoções e dos sentimentos. Então, quando ele fala também guardar é ter a certeza que os nossos desejos estejam de acordo com os propósitos do Senhor para a nossa vida. Então, nós temos que guardar o nosso coração, colocar limites no desejo do nosso coração. A gente não pode seguir tudo aquilo que a gente vê. A gente não pode se deixar ser atraído por tudo aquilo que a gente vê. Então, a gente precisa manter o foco. No tópico 1.3, põe-me como selo sobre o teu braço. É verdade, como falamos no tópico anterior, no subtópico anterior, nós não devemos comparar formas de se expressar o amor, mas, sobretudo, nós precisamos expressar o amor. Expressar o amor é uma necessidade, não existe teoria, o amor teórico. Não, o amor ele é expresso em atitudes, em ações. E quando ele diz, põe-me como selo sobre o teu braço, eu lembro principalmente de onde a mulher foi retirada e de onde ela deve permanecer, que é ao lado do homem, nem em cima nem embaixo, na verdade crescendo e caminhando juntos, como diz lá em Amós 3:3, porventura andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Então um diálogo transparente, com honestidade. Eu lembro aqueles casais que não costumam usar aliança. E a aliança ela é o símbolo do compromisso conjugal. E na nossa cultura e em diversas outras culturas. Quando ela diz, põe-me como selo sobre o teu rosto, mais uma vez eu repito, é que onde for um cônjuge, o outro seja lembrado. Então, expresse o amor. Seja você um representante, onde quer que você esteja, da sua família. Que as pessoas possam olhar em você e ver um símbolo do seu casamento, um símbolo da sua fidelidade para com uma outra pessoa. No tópico 1.4, o amor resiste aos dilúvios da vida, a gente vai observar que a definição que nós temos de amor, ela é bem diferente da definição de amor que o mundo nos oferece. Primeiro, que nós temos 3 tipos de amor. O amor que vem do grego chamado ágape, que é o amor de Deus, que é um amor incondicional. Tem o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. E tem o amor filial, que é o amor de amizade, é um amor paternal. E as características que envolvem o verdadeiro amor, que é o que está no texto bíblico, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 4, que ele dá algumas características do verdadeiro amor, que é paciente, benigno, o amor que não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, né? Não se alegra com o mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. No verso 7 vai dizer que esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E no livro de Cantares, no capítulo 8, no verso 7, vai dizer que nem as muitas águas poderão afogá-lo. Por quê? Em 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 8, que vai dizer que o amor jamais acaba. Então o amor ele jamais terá fim. Ele pode até demorar a acontecer, o amor conjugal, mas quando ele acontece, ele dura para sempre.
No tópico 2, os pilares do casamento, no subtópico 2.1, vai falar do pilar da fidelidade, que é um pilar muito importante, porque se trata de uma necessidade básica do casamento, a fidelidade. E tanto é que Deus se preocupa com essa questão, que o sexto mandamento é não adulterarás. Mas infelizmente, no nosso tempo, nos nossos dias, os relacionamentos estão cada vez mais descartáveis. E a infidelidade conjugal, que era algo mais atribuído ao homem, infelizmente, a traição feminina tem se aumentado de maneira considerável. Tem uma universidade de São Paulo que fez uma pesquisa com 8.200 mulheres casadas e foram perguntadas se elas têm um relacionamento extraconjugal. Aí eles observaram que as mulheres entrevistadas acima de 70 anos, 22% confessaram ter uma relação extraconjugal. Das entre 41 e 50 anos, 35% delas confessaram que traem seus maridos. E das mulheres casadas entre 18 e 25 anos, 49,5% dessas mulheres confessaram que sim, tem um relacionamento fora do casamento. Então foi constatado que quanto mais jovem for a mulher, mais ela trai. Olha o número de mulheres que traem aumentando no nosso tempo, na nossa cultura, infelizmente. E dentre as principais causas de traição, a internet também está entre uma das ferramentas que mais facilitam essa prática. Aquele rapaz, Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, lá na Grã-Bretanha, ele é considerado como um dos maiores destruidores de lares. Porque lá, a cada 3 pessoas que se separam, uma alegam ser por causa do facilitador do Facebook. E também uma pesquisa de 2011, de uma associação americana dos advogados, que equivale à OAB aqui no Brasil, vai dizer que a cada 5 divórcios, o Facebook é citado. O adultério, segundo Provérbios 5, 8 ao 11, ele compromete a sua honra, sua longevidade, seus ganhos materiais, sua saúde. Mas a boa notícia disso tudo é que existe perdão. Se há um arrependimento verdadeiro, é possível que se haja perdão. O adultério ele não é uma consequência obrigatória ao divórcio. Existe ainda o perdão. Em Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Em contrapartida, a fidelidade ela é responsável pela construção de um relacionamento conjugal saudável. O comentarista ele fala que a fidelidade é o oxigênio da relação conjugal, é aquele responsável por dar vida e ânimo a um relacionamento conjugal. E quando acontece a infidelidade, há como se fosse uma asfixia no casamento. Ele começa a agonizar e vem a atrair diversos problemas até que esse casamento venha a ocorrer caso não haja perdão. Verdadeiramente, um cônjuge não perdoe o outro. No subtópico 2.2, o pilar da amizade. O pilar da amizade ele é também um pilar fundamental na estruturação, na sustentação de uma relação conjugal. Quando a gente dá aquela definição específica de casamento, que é quando um homem e uma mulher se juntam para fazer a vontade de Deus, nós estamos falando de um único propósito. E quando se tem amizade entre os cônjuges, não há espaço para concorrência, não há espaço para disputas. Então, eles fazem aquilo que é proposto para um casamento, que se a gente mal comparar, seria jogar frescobol, quando os dois se unem esforços e estratégias para com que a bola não venha cair ao solo. Contrário, diferentemente, aqueles casais que acreditam ser o casamento uma disputa entre um homem e uma mulher, eles jogam ping-pong, quando o objetivo é fazer com que a bola quique no chão do campo adversário. Então, o intuito é um derrotar o outro, quando na verdade existe um propósito comum ao casamento, que os casais eles não são rivais, e sim eles são parceiros, sem competições. Então a gente precisa entender isso, ver no nosso cônjuge alguém que nós possamos ter confiança, de abrir o nosso coração, de falarmos confidências, que podemos, através da maturidade conjugal,
que a gente possa estabelecer uma comunicação saudável, verdadeira, transparente, que nós não temos que ter nada escondido entre o nosso cônjuge. Então, que o nosso cônjuge seja o nosso melhor amigo, aquela pessoa que nós possamos confessar as nossas questões mais íntimas. Então, isso é importante nesse pilar. Precisa ter esse pilar. Precisamos ter um cônjuge que temos confiança para que venhamos a constituir uma amizade verdadeira. No tópico 2.3, o pilar da santidade, a gente tem que entender que o casamento ele é uma representação das bodas de Cordeiro. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 22 em diante, até o 26, ele vai fazer uma comparação entre a relação do homem e da mulher com Cristo e a igreja. Então existe algo acima dos interesses do homem e dos interesses da mulher. Como representação, como representantes das bodas do Cordeiro, nós temos que ter esse pilar da santidade bem conceituado na nossa cabeça, porque muita gente acha que somente as questões de infidelidade podem contaminar o nosso casamento, mas não. As nossas ações individuais que nós temos que tomar quando ninguém está nos vendo, a gente vai ver que cuidar da nossa família é algo espiritual também. Não tem como separar uma coisa da outra. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, Paulo vai dizer que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Isto é, não tem como fazer uma separação. O casamento é santo, o casamento é espiritual. Então, que a santidade seja algo buscado, seja um pilar forte e resistente no meio do teu seio familiar, porque nós somos a representação das bodas do Cordeiro. Então, o nosso casamento, de fato, ele é nada do eu individual, muito do nós e tudo de Deus. Então, que a santidade seja um pilar forte e resistente em seu seio familiar. E por fim, no tópico 2.4, o pilar da honra, gostaria de destacar 1 Pedro, no capítulo 3, que diz no primeiro verso e no segundo, dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O outro texto é pulando para o verso 7 do mesmo capítulo 3. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de Deus, para que não se interrompam as vossas orações. A gente costuma ver os críticos da palavra de Deus falando só críticas acerca da questão da submissão da mulher, porque não sabem qual é o significado real dessa palavra, de estar debaixo da mesma missão. E também eles não gostam de citar o verso 7, que vai falar da maneira honrosa com que o homem tem que tratar a sua esposa. Então, a honra é um pilar importantíssimo no casamento, na união conjugal. Os dois, tanto o homem quanto a mulher, têm uma necessidade básica de ser honrado. Existem diversas formas de honrar o seu cônjuge. Presenteando, sendo carinhoso, diversas formas. E uma das formas que, de uma forma geral, eu considero ser uma forma importante de se honrar o seu cônjuge, é que você possa focar nos pontos positivos dele e não somente exaltar os defeitos. E é importante, na hora de você
honrar o seu cônjuge é de perceber que há uma quantidade, um tempo grande de convivência, e quanto mais se tem a convivência, mais possivelmente erraremos com os nossos cônjuges. E há uma maneira de se honrar o seu cônjuge é justamente essa, enaltecendo os pontos fortes dele ou dela e reconhecendo as suas qualidades, aprendendo a aceitar e a se ajustar com os defeitos um do outro, até que esses defeitos sejam superados. Lembrando que esse comportamento, independente da ação do seu cônjuge, pode fazer com que venha servir como uma inspiração para que o seu cônjuge se esforce ainda mais na tentativa de superar todos os seus defeitos. E aí você tem ali um casamento mais ajustado, um casamento ideal, porque perfeito é só o casamento entre Cristo e a igreja. O que nós temos aqui é um casamento feliz, é um casamento ideal. Então isso vai de verdade ajudar um ao outro nessa empreitada de obediência a Deus, à vontade de Deus e ao propósito de Deus para a sua família. A título de conclusão, a gente pode perceber que há uma comparação feita sobre o casamento, a relação conjugal e uma grande construção. E o nosso casamento, na verdade, ele é uma grande construção na qual Deus é o grande arquiteto e os cônjuges são os operários dessa construção. São eles que são responsáveis em construir os pilares da fidelidade, da amizade, da honra, da santidade. Então, são os cônjuges que trabalham em prol da sustentação desse casamento. Lembrando sempre que todo casamento ideal, feliz e duradouro tem como alicerce, tem como base a rocha que é Cristo. E diante de uma edificação na qual os cônjuges trabalham para que essa edificação se mantenha de pé, e essa edificação está firmada na rocha, pode vir chuvas, ventos, bater com ímpeto, pode correr rios, e essa casa ela não será destruída porque ela está firmada sobre a rocha. Entenda, ter um casamento ideal, ter uma família ideal, dá trabalho. E enquanto os dois cônjuges estiverem trabalhando em prol da sustentação do seu casamento e o seu casamento esteja firmado na rocha, ele será inabalável. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Espero que você tenha gostado e até a próxima lição.